Graças a Deus. Amém? Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Uma passagem que nós já estamos habituados a ouvir, mas que ainda se faz necessário ressoar nas igrejas, pois o Senhor da igreja está às portas e Ele vem buscar um povo fiel. Um povo fiel a esse chamado. Um povo fiel ao ministério que Ele nos consagrou. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, de maneira muito direta, é... Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Amém. O título da nossa mensagem: um povo que não entende. O povo de Deus, nós podemos perceber isso de maneira muito clara pela reação da igreja diante dessa pandemia. É muito claro que o povo de Deus se perdeu há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, e nós temos que procurar muito, mas muito mesmo, para achar uma igreja bíblica formada por cristãos regenerados e pastoreado por um servo de Deus. Eu creio que a gente vai ter que andar muito. É mais difícil encontrar uma agulha, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro hoje em dia do que encontrar uma igreja bíblica. Embora muitas pessoas não saibam a diferença de chocolate para fezes, um cristão verdadeiro sabe muito bem qual é a diferença entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. A nossa referência hoje, irmãos, vai ser o livro de Isaías. E eu já gostaria de convidar os irmãos que puderem abrir no livro de Isaías. E o título da nossa mensagem de hoje é uma referência muito clara ao capítulo 1 de Isaías, onde o profeta é levado por Deus a repreender duramente o povo, um povo que não quer entender. Não é simplesmente um povo que não entende, é um povo que não quer entender. Por mais que a palavra de Deus seja clara em relação aos pontos principais do cristianismo, o povo de Deus fecha os seus ouvidos para aquilo que a sua conveniência não lhe interessa. Isso não mudou para o povo da antiga aliança. Capítulo 1 de Isaías, nós vamos ver aqui um momento que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 28. Segundo os historiadores, seria mais ou menos esse momento que o capítulo 1 descreve o reino de Judá. E Isaías, todos vocês sabem, profetiza para o reino de Judá. Estava sendo atacado por uma união que vinha, uma união formada pela Síria e por Israel e pela Filístia. E eles haviam se unido, formado um grande exército e agora marchava contra o reino de Judá. Mas isso era uma sentença muito clara a um reinado inconsequente de Acais. Acais foi um rei que não obedeceu a Deus. Ele é o pai do rei Ezequias, mas diferente de Ezequias, que andou com o Senhor, Acais não andou nos caminhos do Senhor. E então, o profeta Isaías, corajosamente, prega para esse povo. Quando nós abrimos o capítulo 28 de 2 Crônicas, eu gostaria de convidar os irmãos que puderem se achegarem a essa passagem. Aqueles que não, fiquem só ouvindo.
Olha o que 2 Crônicas diz, capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor. Perceba o que acontece quando o povo de Deus é liderado por um homem que não anda com Deus. As consequências são muito graves. Não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, o seu pai. Olha a diferença. Davi andou com Deus. Acais não andou com Deus. Ele andou segundo os caminhos dos reis de Israel. E os reis de Israel, desde Jeroboão, todos eles representavam a apostasia. E até fez imagens fundidas e balaíns. Ele fez idolatria dentro do território de Judá. Também queimou incenso no vale do filho de Nom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Era um costume do paganismo oferecer os seus filhos como sacrifício aos deuses. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120 mil. Você acha grande o número de pessoas que estão morrendo no coronavírus? Você pegar o número de pessoas que morreram desde a origem do coronavírus até hoje, não dá esse número aqui. E num só dia, Deus fez com que o povo de Israel, reino do norte, matasse dos seus próprios irmãos, reino do sul, 120 mil pessoas. Isso é a correção de Deus. O juízo de Deus para os ímpios, a correção de Deus para os seus filhos é severo. Por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais, Zicri, homem valente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, Azicrão, alto oficial do palácio, e Elcana, segundo depois do rei. Perceba, todos esses são mortos por conta da desobediência de Acais. E é nesse cenário que Isaías profetiza no capítulo 1. Olha como inicia o capítulo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, está vendo Acais aqui? E Ezequias, reis de Judá. Olha como inicia: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Será, irmãos, que a igreja está atenta para o que o Senhor tem falado para ela por meio de tudo isso que tem acontecido no mundo? Ou será que as pessoas estão amedrontadas demais para ouvirem qualquer coisa que não seja uma notícia acerca de como vencer o coronavírus? Parece que só importa isso agora. Só importa para as pessoas o passar dessa pandemia. Para algumas pessoas, talvez, o vencer as restrições econômicas. Então, existem hoje em dia dois grupos de pessoas: uns que se preocupam com a quantidade de mortos do coronavírus e outros que se preocupam com quanto isso vai custar. Mas ninguém, pelo menos ninguém que eu tenha visto até hoje, se preocupa com o que Deus está querendo falar. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Perceba, a mensagem de Deus é ouvida pelo céu mais do que é ouvida pela terra. A mensagem de Deus é mais ouvida pelos demônios do que pelo seu próprio povo. Os demônios creem e tremem. E o povo de Deus, nem isso. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos. Irmãos, o tamanho da igreja evangélica hoje, o
nosso país. Olha o tamanho da igreja evangélica. Milhões e milhões de pessoas se apresentam como evangélicos no nosso país. Que vergonha! Milhares, centenas de milhares se apresentam como evangélicos da teologia correta, seria a teologia reformada. Pessoas que defendem com unhas e dentes as doutrinas da graça, mas que não defendem com essa mesma dedicação a cruz de Cristo. E nem estão dispostos a carregarem a sua cruz. Vivemos num cristianismo onde a igreja está sendo dominada pelos inimigos da cruz de Cristo. A apostasia não está batendo as portas, ela já entrou na igreja e já dominou a maioria do púlpito. Na época de Isaías foi assim também. A apostasia começou do norte e, como um câncer, foi consumindo tudo. Consumiu as 10 tribos que formaram o reino do norte, e então veio consumir as 2 tribos que formavam o reino do sul. E aqui Isaías está profetizando dezenas de anos antes desse mesmo povo cair na mão dos babilônios, como que uma última oportunidade do povo rever a sua aliança perdida com Deus, como uma última oportunidade do povo se reconciliar com Deus por meio do arrependimento e da fé. Ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Irmãos, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e você sentiu no seu coração que aquilo que você estava lendo, Deus estava falando com você? Qual foi a última vez que você fez uma oração e você ouviu uma ordem direta de Deus para a sua vida? Qual foi a última vez que você orou e Deus te direcionou a fazer algo por alguém que não seja o seu próprio umbigo? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O cenário hoje é claro, irmãos. As pessoas, por mais que não consigam dizer isso, mas elas não estão concordando com o fato de Deus ter enviado esse vírus para provar à humanidade que a humanidade não é nada, que a criatura não pode se comparar ao Criador. E Deus não precisou de muita coisa, bastou enviar um único vírus para paralisar o mundo inteiro. Mas ainda assim, o povo, em vez de se arrepender, se ira mais ainda com Deus. As igrejas orando para que Deus envie logo, para que Deus, faça passar logo esse vírus. Em vez da igreja estar orando por arrependimento, por fé, por convicção de pecado, por uma mudança de vida. Não, Senhor, salva o Brasil. Sim, Ele tem que salvar, mas não é o Brasil, não. É salvar todos os seres humanos da rebeldia contra Ele. Uma rebeldia cada vez mais clara, cada vez mais aberta. Uma rebeldia que não parte dos ímpios, parte, pasmem, daqueles que se dizem crentes. Os que mais ofendem a Deus são pessoas que se que se professam de Deus. Irmãos, eu gostaria de, antes mesmo da gente continuar aqui, eu quero falar algo para vocês a respeito de por que o pecado da igreja é mais grave. Porque o pecado daqueles que se apresentam como de Deus é muito mais grave para Deus. As consequências são muito mais severas para Deus. O Senhor Jesus, de maneira muito clara, falou sobre isso no Evangelho de Lucas. E ele diz: a quem mais é dado,
mas é cobrado. Aquele que não sabia e por isso não fez, receberá poucos açoites. Mas aquele que sabia e ainda assim não fez, receberá muitos açoites. Olha, irmãos, é importante que a gente entenda o que qualifica o pecado da igreja. A gente vê aqui no versículo número 2. Em primeiro lugar, é aquele que ofende. Percebe, irmãos, você está ofendendo seu pai. Você está ofendendo aquele que lhe gerou, aquele que te alimenta, aquele que te sustenta, aquele que você diz que te salvou pelo sangue. E você tem coragem de ofender abertamente esse Deus que enviou seu próprio Filho para remi-lo. Segundo lugar, irmãos, o pecado da igreja é um pecado muito maior, porque é um pecado praticado por pessoas que teoricamente têm 2000 anos de caminhar com Deus. A igreja tem 2000 anos de história, irmãos. Nós temos os 66 livros inspirados por Deus à nossa disposição a qualquer hora do dia. Isso seria algo inimaginável há alguns anos atrás. E nós não fazemos uso disso. Nós não fazemos uso disso. As Bíblias estão nas prateleiras. As Bíblias estão em cima das mesas, abertas talvez no Salmo 23 ou no 91. E pronto. Os nossos pecados, o pecado da igreja é mais grave. Por conta da nossa profissão religiosa, nós dizemos que somos de Deus. Uma pessoa na rua te pergunta e diz: vem cá, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? É lógico, irmão, glória a Deus. Você tem até uma linguagem de crente e você fala assim: misericórdia, irmão. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom, por que você não está aqui? Se Deus é tão bom, por que você está escondido em casa? Se Deus é tão bom, por que você esqueceu das suas obrigações para com a igreja que o Senhor te colocou para congregar? Deus é bom? Deus é tão bom. Quarto lugar, nosso pecado é mais grave, irmãos, porque nós somos aqueles que deveríamos influenciar o mundo com o Evangelho. Mas que Evangelho é que nós temos influenciado o mundo? Um evangelho da covardia? O evangelho de pessoas que têm medo da morte? Esse evangelho não salva ninguém. É o evangelho, supostamente, ou melhor, biblicamente, é o poder de Deus para a salvação. Mas Paulo diz: de todo aquele que crê. Que tipo de fé Deus exige de nós? Uma fé que não teme a morte. Uma fé que nos ajuda a vencer os nossos maiores medos. Como diz o próprio Jó: aquilo que eu mais temia me sobreveio, mas Jó não blasfemou contra o seu Deus, que deveria ser também o nosso Deus. Será que o Deus que você se ajoelha de noite para orar é o mesmo Deus de Jó? Será que você criou um Deus da sua conveniência? Um Deus que vai salvar o mundo do coronavírus? Um Deus que vai colocar comida em abundância em todas as mesas das pessoas do mundo? Um Deus que não liga se você é budista, se você é espírita, se você é católico. Um Deus que está acima da religião. Será que esse é o seu Deus que você tem alimentado no coração? Eu quero te dizer que esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Jó. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é o Deus dos apóstolos. Não é o Deus dos mártires. É um Deus que
espírito do anticristo tem feito crescer no coração os falsos crentes, preparando todo o cenário para a ascensão do filho da iniquidade, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então Isaías está aqui, irmãos, precisando ser ouvido como nos seus dias. Nós precisamos de uma mensagem profética, pois estamos vivendo tempos proféticos. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E agora, irmãos, olha o que Deus tem a dizer para mim e para você hoje. O boi conhece o seu possuidor. Você sabe quem é o seu dono? Você sabe quem é o seu dono? Você sabe quem é que manda? Deus não precisa de muita coisa para lhe matar. Deus não precisa do coronavírus para te matar, irmãos. Deus tem milhares de formas de matar os seus inimigos. Deus matou o mundo inteiro com o dilúvio. Deus matou todos os habitantes de Sodoma e Gomorra com fogo que caiu dos céus. Deus matou os assírios com apenas um anjo. Deus matou os primogênitos do Egito. Deus tem várias formas de destruir os seus inimigos. Assim como Ele tem várias formas de corrigir o seu povo. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, o dono da sua manjedoura. A manjedoura, irmãos, é onde se colocava o alimento para esse tipo de bicho. Então o jumento sabe quem é o seu dono. E aqui Isaías, como porta-voz do Senhor, está trazendo uma mensagem muito clara. Que aquelas pessoas, que aqueles seres irracionais estavam compreendendo mais a Deus do que os seres que foram criados dotados de racionalidade, porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Para que você tenha usado a sua cognição, para que você tenha usado o seu poder de raciocínio, irmãos, se não para pecar contra Deus? O que nós estamos, como nós temos feito uso daquilo que nos diferencia dos animais? A fala, o pensamento, o poder de nos comunicarmos uns com os outros. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. O meu povo não entende. O meu povo não entende que é necessário renunciar a tudo. É necessário tomar a sua cruz, para que daí então você possa seguir a Jesus. Não há o que se falar de seguir a Jesus sem antes se falar de renúncia e de se carregar uma cruz. Eu gostaria de parar aqui um minuto e rapidamente abrir em Lucas capítulo 14. É a passagem paralela a Marcos 8. Lucas 14, versículo 27, diz: a qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, então quem é que estão nas igrejas hoje? Porque eu posso te dizer de maneira muito assertiva, que a igreja está carente de discípulos de Jesus. Em que, irmãos, a sua vida se parece com a de Cristo? Me diga, em que a nossa vida se parece com a de Cristo? Não somos capazes de passar por nada. Não somos capazes de pregar o Evangelho audaciosamente, ousadamente, mesmo num país como o nosso, onde nós gozamos de uma liberdade para em qualquer lugar pregar.
a gente não tem tempo. Não, a gente não tem a vontade. Deus disse, Jesus dá uma ordem, vai evangelizar. E você evangelizou quem hoje? Quem foi que você evangelizou hoje? Me diga quem foi que você evangelizou hoje. Ide por todo mundo. Mas a gente estava ocupado demais com os nossos assuntos carnais. Eu quero te dizer, irmãos, que a maioria dos assuntos que eu e você damos tanta importância, daqui a algum tempo não importarão para nada. Lá no céu não tem RG, não tem CPF, não tem carteira de motorista. Lá no céu não tem SUS. Lá no céu não tem nada dessas coisas que nós nos preocupamos aqui. Não tem cartão de crédito, não tem preocupação com luz elétrica, com água, nada disso que você ocupa 90% do seu tempo pensando. No céu não tem. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu gostaria que você, eu vou pelo menos escrever aqui na minha, não pode. Não é que não quer, muitos até vão querer, mas é que não pode. Eu vou voltar um pouquinho, irmãos, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 13. É uma mensagem, irmãos, que a igreja precisa ouvir muito. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias. Olhe, passava Jesus por cidades e aldeias. Por que Jesus passava por cidades e aldeias? Porque a mensagem de Jesus precisa ser propagada. Não esse lixo político que virou o evangelicalismo moderno, onde as igrejas são sucursais partidárias, são secções de partidos políticos, onde as pessoas só têm como objetivo angariar votos e dinheiro. Esse é o retrato dos centros de recuperação e das igrejas evangélicas, na sua maior parte. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus se desgastava. Jesus tinha um zelo que custava muito a ele para com o Pai. E alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Perceba, parece hoje em dia que todo mundo da igreja evangélica é salvo. Irmãos, a maioria dos evangélicos não é salvo. Não é. A maioria não tem nem a doutrina correta. E aqueles que têm a doutrina correta, que são a minoria, não querem viver a vida correta. A porta é estreita, ela não mudou. Os 2000 anos de história não alargaram a porta. Ela continua estreita. Então, se você quer ser um empresário bem-sucedido e ganhar muito dinheiro, fazendo coisas erradas, não venha para a igreja tentando lavar o seu dinheiro. Se você quer ser um profissional de sucesso, estudando para concursos públicos, dando mais interesse a leis humanas do que a lei de Deus, não venha para cá depois dizer que você é crente. Porque eu conheço um auditor fiscal que pediu exoneração para servir a Cristo. Pessoas que usam a Cristo. Oh, Jesus, eu vou fazer essa prova hoje, me ajuda. Você não tem vergonha não de falar isso? Não faz nada por Deus e vai pedir alguma coisa para Ele. É uma coisa assim louca. Sabe, lá em Isaías, capítulo 1, Deus vai dizer a mesma coisa que está escrito em Provérbios. Eles estão orando, mas eu não estou ouvindo a oração dele. Você imaginou, irmãos? Num dia de desespero, você passar a madrugada inteira orando e Deus não ouvir a sua oração. No dia da sua angústia, você vai clamar por Deus e Deus vai tratar você do jeito que você tratou Ele. Vai dar as costas. Esse é o Deus da Bíblia. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam. Sabe para quem Deus disse isso? Para um sacerdote. Você já imaginou alguém mais
sabe, digno de honra, segundo as doutrinas hoje aí, a ponto de que em determinadas igrejas um pastor é chamado de reverendo. Sabe o que significa reverendo? Vai no dicionário, significa aquele que merece reverência. Não conheço nenhum homem que merece reverência, pelo menos não a minha. Um homem que tentou fazer isso há milhares de anos atrás foi Nabucodonosor. E Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram reverência a ele. Mas as coisas passam pela igreja, irmãos. E as pessoas não têm conhecimento. Ô reverendo, como você vai? Reverendo? Por que você é reverendo? Quem foi que te deu esse título? Não, isso faz parte do título da minha denominação. Sua denominação está errada. E não é só por isso, não. E ele diz aqui, versículo 23 de Lucas 13, alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? O que você acha, irmão? O que você acha? São poucos os que são salvos? Você acha, irmãos, um povo que fica com medo de um vírus, você acha que tem condição de ser fiel até a morte por Jesus? E você pega Mateus 24, que diz de maneira muito clara, Mateus 24, somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. E aí, você acha que esse povo é salvo, que está em casa, louvando a Deus pela janela? Meu irmão, quando eu vejo essas coisas, sabe, dá uma indignação. Será que Deus está recebendo esse tipo de adoração? Aí você vê padres que colocam a foto do suposto fiel na cadeira. Não é se admirar a igreja católica fazer isso, né? Faz coisa pior. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. O cristianismo verdadeiro nos levará à morte por amor a Cristo, ou então ao inferno. O que é que você prefere? Morrer por amor a Cristo, o Evangelho, ser salvo, ou tentar salvar a sua vida e ir para o inferno? Só são essas duas opções, viu? E não tem uma terceira opção, como tantos querem. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa é a resposta de Jesus. Senhor, são muitos os que são salvos. A pessoa está dizendo: mas será que eu vou ter uma chance? De repente, assim, eu não estou querendo fazer tudo o que ele diz. Mas sabe como é, né? Sabe o que Jesus tinha dito, irmãos, aqui nesse capítulo 13? Só para você entender uma coisa. Ele tinha falado da figueira estéril, que não tinha dado fruto, que ele queria cortar. E o vinicultor vai lá e diz: olha, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. É isso que tem no capítulo 13 aqui. O Senhor dizendo: ó, tem um ano, se não der fruto, pode cortar. Aí a pessoa pergunta: e aí, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Irmão, você sabe o que significa esforçai-vos? É um verbo do grego que significa gastar tanta força que você vai suar litros de suor. Não é uma forçazinha que você faz. Não, é algo que lhe custa o vigor. Sabe quando você corre uma maratona e aí você termina e você desmaia de tanto esforço que você fez? É isso que esse verbo significa. De você gastar tanto esforço a ponto de suas forças se esvaírem e você desmaiar. Jesus está dizendo que a gente tem que colocar esse esforço para andarmos adiante. Esforçai-vos. 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 A gente poderia dizer isso a noite toda. Esforçai-vos. Cadê o seu esforço por Cristo? Onde está? Sabe o que Jesus está falando aqui?
Jesus está dizendo aqui, olha, sem primeiro amor, igreja de Éfeso, não entra, esforce-se. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, olhe, de vestiduras sujas, não entra, as vestiduras têm que ser brancas. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, eu não quero seu dinheiro, eu quero sua obediência. Esforçai-vos, deixe que o mundo diga que você é maluco, deixe que os ímpios pensem o que quiserem, deixe que os falsos crentes continuem se sujando, é o que está escrito. O sujo, suje-se mais ainda. Você diz que é limpo, cadê a sua limpeza? Cadê o seu desejo por estar ainda mais limpo? Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E olha o que Jesus diz, irmão, que coisa assustadora. Pois eu vos digo, é Jesus, viu? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você entendeu agora? Que Jesus está dizendo aqui, agora no capítulo 14, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É a mesma coisa, ele está dizendo não pode. Vai ter gente que vai querer entrar na porta estreita naquele dia. Olha as virgens nécias, elas queriam entrar, mas elas não estavam preparadas, então elas foram se preparar rapidamente. Irmãos, você precisa de uma vida andando com Cristo, se você quer viver com Cristo no céu. Não ache que você vai gastar alguns minutos e que você vai para o céu. Não ache que você vai dar o seu resto como Caim e Deus vai receber a sua oferta. Não, irmãos. Não. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você já imaginou? Senhor, Senhor, deixa eu entrar. Eu conheço os 5 solas. Eu posso dizer, Senhor, eu posso dizer toda a doutrina da graça. Eu decorei o livro lá da doutrina da graça, Senhor. Eu posso lhe dizer, Senhor, eu acredito na perseverança final dos santos. Eu acredito na obra consumada de Cristo na cruz. Se você acreditava, por que você não entrou pela porta estreita? Por que você ficou só olhando? Porque eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava com sede, você não me deu de beber. Eu estava com fome, você não me deu de comer. Eu estava enfermo, você não me visitou. Eu estava preso por causa do Evangelho e eu não recebi nenhum afago. E agora você está dizendo que quer entrar pela porta estreita? Agora? Sendo que a porta estreita estava diante de você o tempo todo e você não entrou. Porque você não queria deixar as suas comodidades para viver uma vida crucificada. O Paulo diz em Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Sabe o que significou para Paulo dizer aquilo, irmãos? Leia 2 Coríntios 12, e aí você vai entender. 2 Coríntios 11, e aí você vai entender perseguições que ele passou para que ele pudesse dizer aquele versículo com verdade. E a gente não aguenta um vírus. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, a voz e voz do lado de fora começar a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. E agora? Mas Senhor, eu estava seguindo a orientação do governo, Senhor. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Se os apóstolos seguissem a orientação do governo, eu e você não seríamos evangelizados. Vocês leram o livro de Atos? Qual foi a direção dos líderes dele? Nunca mais falem o nome de Jesus para ninguém. Não foi essa a ordem? E muitos outros líderes
não apenas judeus, mas líderes romanos, proibiram o cristianismo. A Igreja Católica proibiu o cristianismo que não fosse associado a ela. Mas os verdadeiros cristãos nunca aceitaram nenhum tipo de imposição civil que o colocasse contra o único e verdadeiro Deus. Mas parece que o povo hoje em dia se esqueceu disso. É todo mundo tentando salvar a sua vida e seu bolso. Versículo de número 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavam em nossas ruas, ó. Mas eu frequentava a igreja, Senhor. Eu só não frequentei nesse tempo aí de como é o nome? Quarentena, Senhor. Eu só não frequentei, Senhor, nesse período. Mas eu frequentava, eu sou batizado, sou tudo direitinho. Você é tudo direitinho, né? Tá certo. Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Iniquidades. Eu tenho ouvido, irmãos, assim de maneira repetitiva, de determinados pastores, que não é o que você faz que te salva, é o que Jesus fez. Irmãos, isso é uma frase diabólica, porque ela está incompleta. O pior tipo de erro, irmãos, é a meia-verdade. A meia-verdade é muito mais perigosa do que a mentira completa. Porque a meia-verdade, ela contém meia-verdade. E aí você pensa que o resto também é verdade, mas não é. É claro que você é salvo pela obra de Cristo. Mas a obra de Cristo, irmãos, te coloca a cumprir uma obra pelo nome de Cristo. Você ouve tantas vezes na Bíblia, e cada um naquele grande dia receberá o seu galardão, e serão julgados segundo as suas obras. Aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. E a gente vê passagens como essa: esforçai-vos. Irmãos, se a gente não precisasse fazer nada, por que Jesus está dizendo esforçai-vos? Por que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, aquele que não roubava, não rompe mais, antes trabalhe para ter como acudir o necessitado? Porque essas exortações tão severas da Bíblia acerca das coisas que necessariamente precisam ser feitas pelos cristãos, se a gente não precisasse fazer nada. Tão perigoso esses homens, são tão perigosos esses pastores, que não passariam um único dia ao lado de Jesus, porque aquilo que Jesus tem a nos dizer não alimenta a nossa carne, mas a destrói. Versículo 28: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes do reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Olha o profeta Isaías que a gente está lendo, vai estar lá. Mas vós, lançados fora, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E tem muita gente que fica pensando que não entende, que pega esse capítulo 30 e diz: pelo menos eu vou entrar por último, né? Não, irmão, não é isso que ele está dizendo aqui, não. O último aqui é aquele que não entra. O versículo está dizendo assim: tem gente que você pensou que não iria entrar e entrou. Aquela prostituta que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, o ladrão da cruz, o ladrão fariseu chamado, cobrador de imposto lá, chamado Zaqueu, que todo mundo diria: esse daí não vai entrar no céu. Pois é, ele entrou. E Caifás e Anás, não, esses não entraram. A ideia de últimos aqui é a ideia de excluídos.
Não é entende que teve gente que entrou no finalzinho, aos 47 do segundo tempo. Não é isso aqui não. A passagem não traz esse tipo de mensagem como muitos dizem. O contexto aqui é um hebraísmo. E ele está dizendo de maneira muito clara. É como, por exemplo, você estuda num colégio que a média é 6. E você ficou com a média 5,9. Então, o professor te reprova. Que professor perverso. Por que ele é perverso? Qual é a média? 6. Você teve um ano inteiro. Você teve 4 unidades para atingir essa média. Aí você ficou assistindo televisão, você ficou jogando videogame, você ficou jogando bola, você não deu atenção na escola, você achou que na última unidade você podia recuperar. E aí você perdeu por 1/10. E o professor é ruim? Não, o professor é justo. Mas ele poderia aproximar. Esse é o tipo de cristianismo que a gente vê hoje. Por aproximação. Eu não faço nada por Jesus, mas vai que naquele dia, né? Cola. Vai que cola. Senhor, eu fui na igreja, 2 dias assim. De vez em quando eu ofertava alguma coisa. Irmãos, eu sempre disse isso, e não é à toa que nossa igreja não tem problema nenhum com essa lei, que diz que só pode reunir 50 pessoas no lugar, porque a gente nunca passa disso, nem chega perto. E grande culpa é por conta das mensagens que eu prego. Não foram poucas as vezes que depois de uma mensagem, alguém se levantou, desceu a escada e nunca mais voltou. E depois convidou um monte de gente para ir embora com ele e com ela para outra igreja que eles estão agora congregando. Você acha que com o profeta Isaías foi diferente? Você acha que com Jeremias foi diferente? Você acha que com Jesus foi diferente? Jesus estava sendo crucificado, irmão. Sabe qual era? Sabe dos 12 discípulos, quem estava do lado dele? Só João. O momento mais difícil da vida de Jesus. Só tinha um discípulo lá. João. O momento mais difícil da vida de Paulo. Somente Lucas está comigo. O momento mais difícil da vida de Jó foi só Deus. Viu? Porque a esposa dele amaldiçoou, os amigos amaldiçoou. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por isso, irmãos, eu quero voltar rapidamente para Isaías capítulo 1. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Sabe, irmãos, os evangélicos não entendem o evangelho da cruz. Parece que há uma necessidade urgente da mensagem do apóstolo Paulo ser relembrada. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Mas Paulo, isso é loucura. Mas Paulo, isso é um escândalo. É loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer, irmãos, é a aparência de piedade sem poder. Está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3. Paulo vai dizer: os homens naquele dia terão aparência de piedade, mas sem poder. Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Deixa eu dizer, irmãos, essa mensagem é para a igreja, viu? Essa mensagem não é para os ímpios que pularam o carnaval no mês passado, não. Essa mensagem é para a igreja. Ai desta nação pecaminosa. Olhe para a igreja evangélica e veja como essa mensagem lhe cai tão bem. Povo carregado de iniquidade.
Raça de malignos. Raça de malignos. Pessoas que se preocupam mais em vender um livro. As pessoas que se preocupam mais em fazer o seu nome. Fazer congressos, faculdades, cursos, com o objetivo de edificar a igreja? Não, com o objetivo de aumentar a soma de dinheiro nos seus bolsos. E quem quer pregar o Evangelho não cobra para isso. Filhos corruptores. Filhos corruptores. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Você sabe o que é um corruptor? É aquele que corrompe. A igreja deveria ser a luz do mundo. O sal, irmãos, era usado como geladeira. Usava-se o sal para conservar um alimento que só iria ser consumido depois. E a ideia de corrupção é exatamente o oposto de sal. O corruptor é aquele como a traça que sai corroendo a roupa, como o cupim que consome a madeira. Esse é o cenário dos evangélicos, corrompendo a santidade que Deus determinou para o seu povo. Desde Abraão, Deus disse: sede santo, Abraão, porque eu sou o seu Deus, eu sou um Deus santo. Aí você pega os evangelhos, lá no livro de Hebreus, a parte do Novo Testamento, e você vê o Senhor dizendo: sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. E você abre o livro do Apocalipse, na última página da sua Bíblia, e diz: o santo, santifique-se mais ainda. É uma anomalia um cristão sem santidade, irmãos. Glória a Deus. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Os evangélicos abandonaram o Senhor. Eles não confiam mais no Senhor. Eles confiam muito mais no álcool em gel, no sabonete, na água. Eles confiam muito mais numa porta fechada, numa máscara, do que no Senhor dos Exércitos. Eu não digo que você não faça essas coisas, faça aquilo que a sua fé lhe manda fazer, mas eu posso lhe garantir que se o Senhor não proteger a cidade, eles vão vigiar o sentinela. Se todos esses cuidados fossem garantia de você não contrair o vírus, nós não teríamos quase 20% de todos aqueles que contraíram o vírus eram da área médica, que estavam com luva, que estavam com máscara, que limpavam a mão uns 20 vezes por dia, que usavam álcool em gel toda hora, para contrair. E aí? É Deus quem protege a cidade, ainda que o sentinela esteja lá. É Deus quem coloca o pão na sua mesa, ainda que você sue no seu trabalho. É Deus. É a Ele que você deve obediência e sujeição. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. Irmãos, essa expressão Santo de Israel vai aparecer dezenas de vezes no livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros mais evangélicos do Antigo Testamento. E se nós pudéssemos resumir o livro de Isaías, seria: Deus é santo e exige do seu povo a mesma santidade. Os 66 capítulos de Isaías apontam para a santidade de Deus e para a santidade que Deus exige do seu povo. Blasfemaram o Santo de Israel. E você blasfema de Deus, irmãos, quando você fala, posta coisas, quando o seu comportamento não é condizente com o de Cristo, você está blasfemando.
O irmão pregou ontem, pastores que não somente são a favor do porte de arma, como dizem que dão um tiro na cara de que entrar na casa dele. Não, irmão, se alguém entrar na casa dele, deveria ser evangelizado, não é não? Ladrão entrou na sua casa, o que você faz? Evangeliza ele. Aproveita aquela oportunidade. Não, eu dou um tiro na cara. Pastores de jovens que estimulam os jovens a responderem violência com violência. Já viu isso, irmão? Uma pessoa me dizer que um homem desse é de Deus. Não! Ele é um filho corruptor. Ele está corrompendo os jovens da igreja. Blasfemam do Santo de Israel. Voltaram para trás. Você sabe o que significa essa expressão voltaram para trás? É a expressão que a gente tanto conhece no Novo Testamento como apostatar. Essa expressão, voltar para trás, do hebraico, é a mesma coisa no grego, para o verbo apostasia. Apostasia é dar as costas, voltar para trás. É isso aqui. Essa é a apostasia dos últimos fins, dos últimos dias. Isaías está dizendo aqui, voltaram para trás. Eles sabiam o que Deus queria deles, mas eles voltaram para trás. É a mensagem, é como o encontro de Jesus com aquele homem rico. Eles sabiam o que Jesus queria dele. Vai! Vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Eles sabiam o que Jesus pediu, o que Jesus requereu, mas ele fez, deu as costas. Quantos hoje sabem o que Jesus tem requerido deles, mas eles dão as costas com as suas desculpas esfarrapadas? Ah, pastor, é que eu sou fraco. Mentira. Eu sou fraco, por isso eu estou aqui. Eu sou fraco. Eu preciso estar aqui. Ai de mim se não fosse o Evangelho. Essas pessoas que estão em casa, essas são fortes. Elas podem viver mais um dia sem Deus. Eu não posso. Se eu ficar 1 hora sem comunhão com Cristo, eu morro espiritualmente. Essas pessoas que conseguem ficar semanas sem comunhão, você consegue ficar quanto tempo prendendo lá, irmão? 1 semana? Você consegue prender o seu hábito por 1 semana? Por 1 mês? Voltaram para trás. Voltaram para trás. É vergonhoso, irmãos, a postura. Eu não sabe. A gente olha para o que está acontecendo. Quando a gente entra no Facebook, particularmente no meu Facebook, só vejo coisas ligadas ao Evangelho. Mas ainda assim é vergonhoso ver o que as pessoas estão falando, fazendo. Vergonhoso, uma vergonha. Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Irmãos, não é esse vírus que está trazendo enfermidade, não. É a rebeldia do povo de Deus, que tem deixado todo o corpo doente. E o corpo aqui, irmãos, o coração, falando da igreja, deveria amar a Cristo, estar disposto a se oferecer por Ele. Mas temos uma igreja, irmãos, que anda de mãos dadas com o pecado. Uma igreja que não se preocupa se os seus obreiros são aprovados ou reprovados, contanto que eles disfarcem bem do seu pecado. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Olha que coisa, isso é um raio-x. Está dizendo, olha, eu fiz uma ressonância. Não tem uma parte do corpo que não esteja contaminada. Esse é o diagnóstico da igreja evangélica hoje. Não tem uma parte. Se olha para os pentecostais, só falam de dinheiro. E de gritaria. E de um suposto poder
que em vez de colocarem ele aos pés da palavra, distanciam ele da Bíblia como o sol da lua. Nós olhamos para os supostos reformados e você não sabe se você está num cemitério ou numa casa espírita, porque é a mesma coisa. Ou é gente morta, ou é gente falando de alguém morto. Porque naquele lugar não tem vida. Você vê um monte de gente lendo os sermões de Spurgeon, mas não estão dispostos a seguir o caminho que Spurgeon seguiu. Pessoas que são capazes de traduzir os sermões de homens de Deus do passado, mas que não querem nem de perto viver a vida piedosa que esses homens viveram. A igreja hoje se tornou um grande cemitério, quando não, uma igreja necromante, que se prostra diante de mortos. Para mim, uma pessoa que se diz calvinista é um necromante. Calvino morreu. O único que morreu e ressuscitou e reina sobre tudo e todos é Cristo. Você não se define como um calvinista, você se define como cristão. Ou então a sua definição está equivocada. A palavra cristão significa alguém que busca andar como Cristo andou. A palavra calvinista significa alguém que defende as ideias de Calvino. E por mais que elas possam ser corretas, elas só são corretas se forem ideias de Cristo. Então você olha para todos os lados e está tudo enfermo, irmão. Tudo enfermo. Eu conversava com os irmãos, um irmão antes, que uma das coisas que eu mais sofro, que eu mais sofri, e que sofro ainda, é porque não há um referencial de servo de Deus. Não há. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não encontra um referencial de um servo de Deus. E as pessoas às vezes me acusam, pessoas próximas. Ah, mas todo mundo tem um pastor tem um pastor, uma convenção, tem alguém que possa exortá-lo. E quem é que vai exortar você, Nizam? Pô, meu irmão, eu queria tanto alguém como Paulo para mim discipular. Se você achar ele, me apresenta, por favor. Onde é que está? Você acha que eu devo aprender com esses senhores que estão lecionando em faculdades teológicas? Com esses senhores que nunca tocaram na cruz e nunca foram lavados pelo sangue de Jesus? Deveríamos aprender com essas pessoas? O que aprenderíamos com elas? A mesma coisa que os fariseus ensinaram há 2000 anos atrás e que Jesus se levantou contra. Por isso, irmãos, a gente vê um servo de Deus aqui. No universo de tantos sacerdotes, um servo de Deus. Eu já quero concluir, mas eu vou adiantar para o versículo 10 do capítulo 1, já concluindo. Antes de você cultuar a Deus, antes de você abrir a sua boca para dizer, nós estamos tendo um culto doméstico, você precisa entender que culto a Deus é aquilo que Deus determina e não aquilo que você tem a oferecer. Porque se o que você tem a oferecer não é o que Deus quer, isso é profanar o altar do Senhor. Vamos imaginar que você seja um criador de porcos. E aí o que é que você tem para oferecer no altar do Senhor? Um porco. Mas o que é que está escrito lá na Bíblia? Que o porco é um animal imundo. Não, mas é o que eu tenho para oferecer, é um porco. E aí, se você não quiser, eu não dou nada. O povo está assim agora. É isso. Ó, pastor. Está achando ruim? Também quando acabar a quarentena, eu nem piso lá. E nada, ficava dizendo aquelas indiretas. Não é indireta não, irmão, é direta. Quem diz indireta aqui?
Eu só dou direta, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Sabe? Deus está chamando o seu povo de Sodoma. Ele está dizendo que a igreja de hoje está igualzinho a Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ó, a igreja está igualzinha a Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Para que esse sacrifício? Essa semana, final de semana, foi uma palhaçada aí do jejum de Bolsonaro. Um monte de evangelho nominal fazendo isso. Tem gente que diz: olha, irmãos, 6 horas da tarde nós vamos estar juntos numa corrente de oração pelo Brasil. Me mandaram outro dia uma mensagem dessa no WhatsApp. Do que adianta, irmão? Do que adianta você doar um monte de dinheiro agora? Você já viu que os bilionários estão doando um monte de dinheiro para descobrir a vacina do coronavírus? Agora pergunta se alguém quer trazer alguma oferta para alguma igreja que prega o verdadeiro evangelho, continuar pregando o evangelho. Aonde, meu filho? De que serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes os meus átrios. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sim, quando passar a quarentena, que um monte de cara de pau voltar às igrejas, vocês vieram por quê mesmo? Vocês vieram porque o governo autorizou, foi? Agora vocês vieram. Vocês vieram porque o surto passou. É isso. E agora vocês vêm com a cara de pau desse tamanho. Oh Deus, eu ofereço tudo ao Senhor. Você oferece o quê, pai? Oh Deus, o meu viver é Cristo, Senhor. O seu viver é o quê? Sabe que a pessoa não entende que Deus sonda a mente e coração? Não há temor, irmãos. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Não continueis a trazer ofertas vãs. Muitas pessoas falam comigo: pastor, o carro ainda está funcionando? Estou com algumas coisas para levar para lá. Por que você quer trazer alguma coisa para o carro? Você não congrega aqui na igreja? Você quer trazer o que para o carro? Para aliviar sua consciência? Por que você quer trazer alguma doação para o CAC? Pode ficar tranquilo que do CAC Deus toma conta. Assim como tem tomado conta da igreja. Sabe, é uma coisa assim, assustadora. Pessoas que dizem: passa aqui em minha casa que eu tenho um bolo para levar para o culto. E você não vai para o culto e quer que eu vá buscar um bolo na sua casa? Por quê? Porque você acha que o bolo é a justificativa para você ficar em casa? Você acha que a igreja precisa de um bolo? Tem alguém aqui morrendo de fome? Tem alguém aqui morrendo de fome? Tem alguém aqui que tem mais de 10 dias sem comer? Então você acha que o bolo vai fazer falta, gente? Ó, pastor, passa aqui em casa que eu tenho 2 dúzias de pão aqui para trazer para o crowd. Acho que Deus está querendo isso, não? Sabe, é um povo que acha que pode comprar Deus. É isso que eles estão tentando fazer, comprar. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Você sabe que é incenso, irmão, na Bíblia? É uma referência à oração. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, mas adiante ele vai dizer de maneira expressa: que a oração de vocês, para mim, é uma abominação. Vocês que ficam orando, pedindo um monte de coisa a Deus, sem obedecer a Deus, sem se relacionar com Deus, vocês são uma abominação a Ele. Você já tentou entrar no Tribunal de Justiça de sunga? Você consegue?
Não, por quê? A gente está num país tropical que tem liberdade. Tente entrar numa audiência, vá lá de sunga. Veja o que vai acontecer com você. Mas as pessoas não têm qualquer reverência com a igreja. Sabe, eu fico assustado. Tem gente que o pastor está pregando, o irmão está pregando e a pessoa está cochichando com a pessoa do lado. Assustador. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados, aqui são todas as festividades que eles faziam. E a convocação das congregações. Não posso suportar. Irmãos, Deus está dizendo, eu não posso suportar o culto de vocês. Você já imaginou um culto que Deus não suporta? Imagine Jesus entrando num desses cultos pentecostais, onde o povo grita, cai no chão, pula, quando cai no chão, bota um lençol assim em cima, as pessoas ficam girando. Imagine Jesus entrando num culto desse. Imagine Jesus entrando numa dessas igrejas reformadas. E alguém perguntando a ele, você se formou em qual seminário teológico? Onde foi que você tirou o seu mestrado? Qual é a sua profissão mesmo? Carpinteiro? Ih, rapaz, você é carpinteiro. E é de onde? De Nazaré. E pode ser alguma coisa boa de Nazaré. Imagine Jesus entrando numa dessas igrejas assim, né? Reformadas, tradicionais. Jesus não seria muito bem-vindo, irmãos, na nossa geração. Ele não pode suportar o que a igreja evangélica está fazendo. Eu acho que é por isso que ele mandou esse vírus para fechar as igrejas evangélicas. Porque ele não suporta o que elas estão fazendo. Então ele mandou fechá-las por meio desse vírus. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Irmão, você já imaginou? Você está cultuando a Deus e Deus aborrecido com você. Irmão, eu não queria convencer Deus. A Bíblia diz que não é coisa boa. Com Deus não se brinca. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Você tem feito Deus sofrer, irmão. Quando você cultua a Deus da maneira errada, Deus sofre. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Estender as mãos é quando o povo orava. Deus esconde os olhos. A ideia de Deus é, eu tenho vergonha do que vocês estão fazendo com o meu nome. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. O que tem acontecido agora no tempo de coronavírus? Todo mundo quer orar. Ah, vamos orar. 5 horas da manhã, vamos orar. Meio-dia, vamos orar. Meia-noite, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, irmão, eu sou a favor. A Bíblia diz orar e sem cessar. Mas só quer orar por causa do coronavírus? Há pouco tempo atrás, ninguém queria orar. Quando passar o coronavírus, você vai ver que vai passar também a vontade do povo de orar. Que a vontade do povo é associada com o quê? Com a necessidade. Vamos orar. Ou para Deus abençoar o Brasil. Oh Deus, abençoa o mundo, Senhor. Tanta gente morrendo. Irmão, as pessoas sempre morrendo, estavam indo para o inferno e você não está fazendo nada, seu hipócrita. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sabe por que sua mão está cheia de sangue? Porque Deus mandou você pregar arrependimento e você não está pregando. Não está escrito assim, Ezequiel? Se eu mandar você anunciar o pecador, o seu pecado, e você não anunciar, e esse pecador se arrepender, não se arrepender, se esse pecador, perdão, morrer, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu cobrarei. Foi que Deus mandou a gente pregar. Arrependei-vos e crede. Cadê o arrependimento? Que não se prega mais. Quando eu ouço uma pessoa dizendo, né? Irmãos, a pregação de hoje é sobre como ficar sem ansiedade em tempos de quarentena. Eu digo,
É possível que uma pessoa tenha uma cara de pau de fazer uma pregação sobre isso. Quero concluir aqui, irmãos. Lavai-vos é o que Deus tem para nós hoje. Está sujo. Se lave. Lave enquanto é tempo, irmãos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Irmãos, tudo aquilo que você não faz em nome de Cristo e para a glória de Deus é pecado. Ainda que você dê pão, ainda que você dê remédio, se não for em nome de Cristo e para a glória dele, é pecado. É pecado. Tudo tem que ser por ele, para ele. Só ele é digno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso nunca mudará. Cesse de fazer o mal em nome de Jesus. Pare de desobedecer a Deus. Pare. É muito melhor, irmãos, você parar e voltar atrás do que você continuar de maneira obstinada num caminho que você sabe que está errado. Não seja orgulhoso a esse ponto. O preço é alto demais. Veja o que custou o orgulho para Lúcifer. Quanto não custará o orgulho para os seres humanos caídos? Cesse de fazer o mal. Ainda que isso lhe custe tudo, pare. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, ele achava que estava trabalhando para Deus. Quando Deus abriu seus olhos, ele parou de fazer o mal. Aprender a fazer o bem. Para fazer o bem, você tem que aprender antes. Você não consegue fazer o bem sem antes aprender. Sem antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sem antes ser um obreiro aprovado, você não vai conseguir fazer o bem. Porque aquilo que você pensa que é um bom caminho, é um caminho de morte para você e para aqueles que te seguem. Só quem sabe o bom caminho é Cristo crucificado. Cesse de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, repreenda. Parece que na sua Bíblia, o que dizem para mim, parece que na sua Bíblia só tem passagens duras. É porque eu só conheço pessoas de coração duro. Você conhece alguma pessoa de coração, assim, bem obediente? Eu ainda não conhecia essa pessoa. Você conhece? Eu não conheço. Você conhece alguma pessoa que Deus possa dizer do céu: eis o meu filho amado, quem sinto muito prazer? Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão. Defenda o direito do órfão. Se coloque na linha de frente. Se ninguém quiser ajudar, a gente ajuda. Mas a igreja é pobre. Por causa disso. Porque a gente sempre ajudou aqueles que Deus mandou para a gente ajudar. Se a gente quisesse ganhar dinheiro e ter um nome famoso, a gente andava no caminho dos fariseus. Mas aqui nós escolhemos andar no caminho dos discípulos de Cristo, que andaram no caminho de Cristo. Aquele que tem mais, não tenha nada sobrando. Para aquele que não tem, não lhe falte nada. E em tudo haja igualdade. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. A ideia aqui é: seja uma pessoa íntegra e reta aos olhos do Senhor. Quero deixar essa mensagem para mim e para você.
Irmãos, nós fazemos parte de um pequeno grupo. E isso para nós não é motivo de orgulho, mas é motivo de uma atenção diligente. Pois a quem mais é dado, a igreja de quase todos os evangélicos que você conhece está fechada, não está? A sua está aberta. A maioria das igrejas evangélicas, os pastores são todos mercenários. Você tem um pastor que você pode acusar de qualquer coisa, menos de mercenário. Você pode até dizer que eu sou maluco, que eu sou grosseiro. Você pode até dizer que eu falo, que eu repreendo pessoas no púlpito e faço por isso porque acho certo. Mas você nunca vai poder me acusar de mercenário. Por conta do meu passado e do meu presente, você nunca vai poder fazer essa acusação. Você tem uma igreja onde você tem uma oportunidade de praticar o seu cristianismo. Qual é a sua desculpa? Que a cruz está pesada demais? Sua cruz está pesada demais? É isso que você está me dizendo? Ou a graça de Cristo não é suficiente na sua vida? O que é que está faltando para a gente? Para a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro? O que está faltando? A gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o nome de Cristo sobre as nossas frontes. O que está faltando? Existem muitos que saíram do nosso meio de fato. Sabe por que saíram? Porque nunca foram dos nossos. Existem muitas pessoas que sairão. Algumas pessoas vão nos trair, outras vão nos caluniar, algumas vão nos defraudar. Não existe nada novo. Sempre aconteceu isso na história da igreja. Os maus aparentemente estão se dando bem. E aqueles que estão querendo andar no caminho correto, aparentemente estão se dando mal. Porque é o que tem dado fruto, eu corto, para que dê mais fruto ainda. Aquele que é santo vai ser santificado mais ainda. E você acha que para mim de santificação não é doloroso? Foi doloroso para Cristo. Imagine para nós. Por isso, irmãos, cuidado. A porta continua estreita. Ela nunca será larga. Pois a porta larga, ela sempre existiu e existirá para aqueles que não estão dispostos a renunciarem, a tomarem a sua cruz e a seguirem a Jesus. Eles acham nos seus corações cauterizados, nas suas mentes obscurecidas, que eles podem seguir o próprio caminho e que Deus irá aceitá-los. Mas eu e você sabemos que isso é mentira. Por isso que se você não está disposto a morrer por amor a Cristo, você também não estaria disposto a viver no céu junto com Cristo. Ó Pai, eu oro nesse momento, Pai, que o Senhor nos livre do engano. Ó Pai, livra-nos do engano do diabo, do engano dos falsos mestres, do engano, Senhor, do nosso próprio coração, Senhor. Livra-nos de todo tipo de engano, Pai. E nos conduz pela Tua verdade, que liberta, que santifica, Senhor, que purifica, pela Tua verdade, Senhor, que nos aproxima de Ti, pela Tua verdade, Senhor, que faz com que pessoas que eram trevas como nós
possamos não somente andar na luz, mas ser luz, como o Senhor disse que seríamos. Não nos deixe, Senhor, apagar, mas tanto mais as hordas das trevas se levantam. O Senhor, segundo o teu poder eficaz, brilha em nós, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com um olhar santo e diga ao seu irmão e a você mesmo: se for para ser cristão, tem que ser de verdade.